ódio, dor e rejeição. Sinceramente, esses foram 3 sentimentos mais descritíveis a mim por um tempo. Por volta de uns 3 anos. Não é muito tempo. Mas foi tempo suficiente para eu descobrir o que, como e por que o bullying acontece. Oi, meu nome é Isabela, eu tenho 13 anos e estudo no 8º ano A aqui do Planck. E hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre o bullying. Eu vou estar contando essa história numa perspectiva de vítima. Então, se você não concordar com isso, se você não se identificar com isso, é bom que vocês se perguntem: será que você é a pessoa que o pratica? Vamos separar em tópicos. No que o bullying afeta? No que o bullying me afetou? No psicológico, primeiramente. O psicológico foi o centro de todo o bullying que aconteceu comigo. Manipulações, risadas, murmurinhos e até ações. Mas na época eu não entendia muito bem. Eu não me importava, eu não dava bola. Só que depois que eu cresci, eu comecei a perceber o que estava acontecendo comigo. E eu já tinha saído dessa escola. Mas naquele momento, aquelas palavras começaram a se tornar relevantes para mim. Começaram a fazer efeito no que eu fazia. E isso acabou mudando muito uma parte da minha vida. Como procurando vários nutricionistas, fazendo dieta, não conseguindo, tentando soluções e não dando certo. Demora de aceitação. Como eu já disse, o meu psicológico foi muito afetado. Então, só depois que eu percebi disso, eu comecei a tentar fazer as soluções para isso, tentei achar respostas, não consegui achar as respostas, e isso demorou um longo período de tempo, até eu perceber que eu não precisava me importar com o meu corpo, que o que eu precisava me importar era como eu me sentia, não como os outros se sentiam ou como os outros me viam em relação a isso. Então, eu comecei a me aceitar melhor do que eu me aceitava antes. E às vezes, cicatrizes físicas. Graças a Deus, esse não foi meu caso, mas infelizmente ainda tem os bullying de agressão. Como temos o bullying verbal, a gente também tem o bullying físico. Só que, no bullying físico, você junta as duas coisas: manipulações, risadas e cicatrizes. No bullying verbal, você só fica com cicatrizes internas, do psicológico. E no bullying externo, ou seja, o de agressão, você fica com internas e externas, tornando ele, assim, muito pior do que os outros. E de acordo com uma pesquisa que eu fiz, 40% dos adolescentes de hoje em dia sofrem bullying. Ah, Isabela, mas não é nem 50%. Isso aqui era para estar em 0. Pensa em 40% da população brasileira inteira. É muita gente. Crianças, adolescentes, ainda mais nessa fase de crescimento, onde os hormônios estão a 1000, não podem ficar ouvindo qualquer coisa que vem da boca de qualquer um. Então, eu digo que isso não pode estar em 50, não pode estar em 40. Tinha que estar em 0. Enfim, eu tô aqui falando para vocês. O bullying não pode acontecer. Mas isso, sim, é uma frase clichê. Mas é uma frase clichê que todo mundo descarta. Que todo mundo fala: ah, tudo bem, já ouvi isso, não quero mais saber, já entendi que não é para fazer isso. Só que ninguém pratica. É uma frase clichê essencial para a convivência, essencial para o crescimento. Tanto de adulto, quanto de crianças, quanto de adolescentes. A gente cresce junto um com o outro. E muito do que as pessoas fazem pra gente leva a gente a fazer coisas por influência. Lembra do que eu falei sobre eu ter descoberto o bullying só depois de crescer um pouco mais? Então, isso leva ao ciclo de superação. É o que eu chamo. Aqui no slide vai estar mostrando para vocês de uma forma mais simplificada o que é. Mas eu vou dar uma explicaçãozinha. Começou com as pessoas que faziam bullying comigo. Depois de alguns anos, eu me toquei. E eu senti a culpa. Se eu fosse melhor, se eu fosse mais magra, será que aquilo teria acontecido?
Depois vem a superação, onde eu tento achar resultados, onde eu tento achar soluções e não acho, até que eu consigo me aceitar. E o reencontro, que foi onde eu reencontrei as mesmas pessoas que faziam o bullying comigo, lá no primeiro ano, aqui no Planck. Muitas delas pediram desculpas para mim, mas muitas também só me olharam de lado, me encararam e não falaram nada. Mas eu sinto que hoje em dia elas sentem a culpa por terem feito comigo a mesma culpa que eu sinto no passado. Hoje em dia elas sentem a culpa que eu senti no passado. Obviamente não por motivos iguais, mas ainda assim é uma culpa que dói muito. E no final disso tudo, por quê? Por que o bullying acontece? Por que ele ainda está vivo? Eu não vou falar com tanta propriedade essas coisas, porque eu não fui a pessoa que praticou o bullying. Mas eu vou falar o superficial que eu consegui pesquisar. Primeiro, a baixa autoestima, que é quando a pessoa se sente muito normal, quando a pessoa quer se sentir superior aos outros, quando a pessoa quer ser melhor. Então, ela tende a fazer que o outro se sinta pior do que ela, para que ela possa se sentir no topo. Fazer com que o outro fique com a autoestima baixa, para com que essa pessoa não a incomode mais. Outro motivo, influência de casa. Muitas vezes, ainda hoje, eu escuto: educação vem de casa. Correto? Claro. Mas e a pessoa que é mal educada? Também vem de casa. Tudo vem da onde a gente cresce, do nosso ninho. Então, se eu tenho uma relação agressiva com os meus pais, se meus pais têm uma relação agressiva entre si, eu vou espelhar tudo isso na escola ou em vários outros lugares, porque foi o jeito que eu cresci, foi o jeito que eu aprendi. Ou por maldade, que aí eu já vou estar recomendando um manicômio, uma psiquiatra, tá minha mãe ali, ó, tá de boa. Qualquer coisa, é só ligar que aí depois eu passo contato. E depois disso tudo, o que eu recomendo para todo mundo? Seja adulto, seja criança, seja adolescente. Terapia! Gente, a terapia vai ajudar a resolver todo o ódio, toda a dor e toda a rejeição que a gente viu no início. A terapia vai te dar maneiras com que você possa escapar de reflexões, de espelhamentos, de brigas e de discussões muito bestas. Então, todo mundo, adolescente, criança, todos, façam terapia. E agora eu vou deixar uma pergunta para vocês aqui, que é muito bom que vocês perguntem. Será que vocês não são as pessoas que estão fazendo bullying? Será que vocês não são as vítimas? Será que vocês podem mudar isso? Será que vocês podem mudar o mundo? É claro que sim. Muito obrigada.